Olá, meus queridos, boa noite, aqueles que me escutam. Aqui é a Regina. Eu estou falando da cidade de Conceição de Mato Dentro. Eu trouxe hoje aqui para mim e para você mais uma pequena parte, mais uma porção daquilo que o Senhor vem trazendo ao meu coração. Amém? Aí eu trouxe para mim e para você hoje uma passagem extraordinária, onde a Bíblia ela vem trazendo alguns detalhes sobre essa passagem. Nós estamos falando ainda de teofanias e eu trouxe aqui hoje uma teofania extraordinária, onde o Senhor Deus aparece para Moisés. Amém? Glória a Deus, de uma forma magnífica, de uma forma extraordinária. Amém? Nós estaremos aí lendo o livro de Êxodo, capítulo 3. Nós estaremos lendo apenas uma parte, né, por causa do tempo. E vamos ler 3 de 2 a 6. Amém? Vamos ler então. Aqui está a minha Bíblia. Eu estou lendo na versão da Bíblia Dake. E eu gostaria que vocês pudessem estar me acompanhando aí na versão de vocês. Amém? Vamos ler então Êxodo 3, capítulo de 2 a 6, que vem dizendo o seguinte. E Moisés disse... Êxodo 3, capítulo de 2 a 6, certo? Vamos ler. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluias, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele tem formas extraordinárias. Deus tem N formas de se mostrar a mim e a você, irmãos. E essa é uma das formas que eu mais aprecio no Senhor. Ele é multiforme, né? O nosso Deus é um Deus multiforme. É um Deus onipresente, onisciente. E é um Deus também multiforme, né? Porque ele se mostrava no Velho Testamento para os homens, né? Ele queria o tempo todo estar ali diante das pessoas, trazendo para as pessoas aquilo que era de melhor. E quando ele queria falar com os seus, ele se apresentava em multiformes. Amém, glória a Deus. Irmãos, esse estudo, né, que eu venho denominando como Jesus desde o início, Jesus desde o princípio, e alguns textos que eu envio aí nos meus grupos de WhatsApp, eu digo também que é um estudo sobre as teofanias da Bíblia. Amém? E hoje nós estaremos aí, irmãos, falando sobre a sarça que não se consumia, apesar do fogo queimá-la por horas. Irmãos, como é que pode isso, né? Mesmo quem nunca teve contato direto com a natureza, ele pode aí tá procurando saber, né, que uma sarça, né, ela é uma árvore pequena. A maioria das vezes ela, no caso aqui de Moisés, não fala se a sarça estava seca ou não, porque na verdade ela já estava queimando. Eu andando aqui pela minha região aqui da Serra do Cipó, eu vejo muitas sarças, né, muito pequenos arbustos, que muitas vezes já estão secas, né, por causa do nosso clima, que é um clima bem quente, mas nesse caso, e a sarça, ainda que ela estivesse seca ou que ela estivesse, né, verde, a Bíblia não relata o estado dessa sarça, mas o que relata é que ela não se consumia. Amém? O irmão, é que entra as maravilhas de Deus, do nosso Deus. Mas por que a sarça? Por que essa teofania divina e desta forma? Então, dando continuidade, irmãos, a esse estudo anterior, né, antes desse, alguns de vocês podem não ter assistido, nós falamos que Moisés, fugindo de Faraó, ele que o queria matar, né, pelo crime que ele cometeu contra um egípcio, a Bíblia então relata que ele foi para o deserto e lá ele chega nas terras de Midian. Irmãos, nas terras de Midian ali, Moisés se casa com Zípora. Ela era filha de Jetro, onde ele passa a morar
e ali ele tem um filho, o filho dele se chamava Gerson. Irmãos, a Bíblia relata que no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 2, Moisés sobe no Monte Horebe e ali ele presencia a sarça, né, esse matinho, esse pequeno arbusto, queimar-se e não se consumia. E sim, é uma teofania de Deus. Glória a Deus por isso, né? Ele aparece a Moisés em uma sarça ardente, naquele monte, também chamado ali Monte Sinai, e envia para, Deus o envia, né? Deus conversa com ele ali, né, em forma de sarça, e o envia para que ele tirasse o seu povo das mãos de Faraó ali no Egito. O povo estava sofrendo há séculos, né? Por causa da questão aí da escravidão. Então Moisés, ele é enviado ali, através, Deus conversando com ele aqui na sarça. Mas voltando um pouco mais ali no texto, irmãos, Deus encanta, Moisés encanta ali com o fato da sarça não se consumir com o fogo. E ele olha para ver. E ele tenta se aproximar, e Deus o adverte, Deus brada do céu, né, em grande voz, retira suas sandálias dos seus pés, retira as sandálias dos seus pés, porque esse solo onde você está é um solo santo. Mas por que o fogo? O fogo, irmãos, ele tem um paralelo tanto para santificação, como para purificação ou para consumação. Irmãos, a Bíblia muitas vezes ela relata o fogo, e algumas vezes, igual eu disse para vocês, algumas vezes a Bíblia relata o fogo para consumação, para purificação e para santificação, purificação e consumação. Irmãos, nesse caso aqui, nós podemos ver que Deus ali não queria consumir, né, Moisés. Né? Tanto que Moisés ali, ele nem conhecia o Deus de Israel, né? Ele passou a conhecer, na verdade, o Deus de Israel foi ali. Acho que ele provavelmente deve ter ouvido falar quando ele estava no Egito, né? Quando ele morava ali nos templos, né? Nos palácios ali de Faraó. Amém? Então, irmão, esse fogo que tanto pode santificar, pode consumir, esse fogo também pode purificar. Né? Então aqueles irmãos que estão conectados com Deus, ele vai receber ali o fogo de purificação, o fogo de santificação. Mas aqueles que não estão conectados com Deus, se o fogo aparecer, pode correr, porque o fogo é para consumação. Amém? Então, muitas vezes a Bíblia, ela explica, né, alguns pedaços ali da Bíblia, alguns versículos, alguns livros da Bíblia sobre esse tipo de fogo. Contudo, em Hebreus 12, Deus, ele nos adverte ali que Deus é fogo consumidor. João Batista, ele diz que Deus batiza com a água e com fogo. E nesse caso, quando João Batista se refere a fogo, ele quer dizer, irmãos, olha, se você está em Jesus, você vai ser purificado. Você vai ser batizado com o fogo do Espírito. É um fogo do bem, né, por assim dizer. É um fogo que não consome a pessoa, pelo contrário, é um fogo que enche a pessoa do fogo, né, do Espírito Santo de Deus. Para a primeira palavra aí é para purificar, né? No caso, é para batizar. E a segunda, irmãos, é para consumir. Né? Então, nós temos que entender que alguns fogos são para consumir e uns para batizar. E aquele, no caso ali, não era um fogo nem para consumir e nem para batizar, mas era um fogo para chamar a atenção. Servo fiel, Deus quer chamar a sua atenção com o fogo do Espírito. Irmãos, o livro de Isaías, ele diz que Deus o chama, né? Chama Isaías ali. E Isaías viu o Senhor, e o Senhor o chamou para ensinar o povo de Judá. Isaías advertiu, né, Acás, o rei de Judá, a não se aliar à Síria e a Israel contra a Síria. E sabe o que ele responde? Ai de mim, eu estou perdido, porque homem de lábios impuros e que habita em meio de um povo impuro, está em Isaías 6,5. Mas o que aconteceu realmente ali na vida de Isaías naquele dia? O que se segue, irmãos, é surpreendente, porque
é profundamente simbólico esse fogo. Irmãos, esse fogo aí, eu estou ainda explicando sobre o fogo ali de Moisés, né? Que existe vários tipos de fogo. Deus envia vários tipos de fogo. E esse fogo aqui, no caso de Isaías, o que acontece? Um dos serafins, ele era todo feito de fogo. A Bíblia fala que ele era feito em brasa viva. Então a Bíblia relata que ele voa até o altar de Deus. E ali com uma tenaz. Para quem não sabe, uma tenaz é um objeto de pegar ali, quem mexe com o churrasco sabe, para pegar ali os carvão, né, em chamas, para pegar quem mexe ali com coisas relacionadas a vasos, a vidro, tem a tenaz para pegar o vidro ali, que está derretendo de tão quente. A tenaz é essa peça que faz assim, ó, para pegar, entendeu? Algo que não pode ser tocado com as mãos, e ele pega ali com a tenaz o fogo do altar e vai lá e passa nos lábios de Isaías e purifica os lábios de Isaías. Eu estou falando sobre fogo ainda, amém? Então eu entendo que tem duas representatividades aí. Uma é um tremendo respeito, pois o fogo de Deus é extremamente purificante, purificado, puro e santo, e não é fogo para que o serafim tenha acesso para tocar. É isso que eu entendo. E que não tem o serafim, irmãos, ele não tem poder para tocar no fogo, ele não pode, esse fogo, ali o fogo do altar, não é para serafim tocar, por isso que ele utiliza a tenaz, amém? Para tocar nos lábios de Isaías. Agora, muito interessante, irmãos, porque pelo que eu entendi aqui, nem serafins, nem anjos, nem querubins não têm direito a tocar nesse fogo purificante. Mas por que ele tocou nos lábios de Isaías? Porque o fogo de Deus foi feito para nós, para os homens, para o ser humano. Amém? E ali Moisés, ele não podia aproximar daquele fogo porque ele ainda não conhecia esse Deus. Mas mais para frente, com certeza, Deus daria ali o fogo do Espírito para ele. Mas por que a sarça? Deus queria ali o quê? Fazer o quê com Moisés para queimar logo uma sarça? Deus podia ter aparecido de outras formas, igual no passado ele apareceu de várias formas, mas por que a sarça? Deus queria ali impactar Moisés. Só Deus sabe como fazer isso conosco. Só Deus sabe, irmãos, como ele impacta a mim e a você. Deus é um Deus tão bom, tão misericordioso, que ele arrumou uma forma ali de chamar a atenção de um homem que não o conhecia verdadeiramente. Então, para isso, para chamar a atenção desse homem que não conhecia, Deus mostra o seu poder, a sua força e a sua diversidade, né? Pois ele atrai Moisés ao Monte Sinai e Deus ali, ele o impacta, né? Impacta com aquele fogo consumidor, aquela sarça que não se queima. Irmãos, é para mim e para você essa passagem. Deus está nos impactando hoje com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que o Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. É o Deus de fogo. É o Deus que usa o fogo purificador para nos purificar em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos até queimar, mas nós não seremos consumidos. O fogo do Espírito Santo, ele não consome você e a mim. Pelo contrário, ele nos enche. O fogo do Espírito Santo, ele nos enche, irmãos. Repare bem, vamos ir ali no tempo de Daniel. Irmãos, Daniel e mais 2 jovens foram jogados na fornalha de fogo ardente e não foram consumidos. E por que não? Por que eles não foram? Porque eles eram obedientes a Deus, ao Deus de Israel. Eles não queriam se contaminar comendo as iguarias do rei. E nós podemos dizer o mesmo. Nós podemos ser jogados ali naquele lugar, com aquelas chamas ardentes, naquela prisão ali. E será que nós não seremos queimados? Ô, irmãos, ali o fogo que estava dentro do fogo, com eles dois, era muito mais potente, infinitamente mais forte e mais potente, porque ali junto com eles, dentro do fogo, estava o fogo de Deus, é o fogo do Espírito. E esse fogo, irmãos, Satanás não pode tocar. Amém? Ele não pode se adentrar nesse fogo. E eu estou aqui repetidamente falando sobre a sarça ardente. Eu quero dizer sobre Deus na sua
diversidade de fogo. Ele pode trazer para mim e para você o fogo do Espírito, mas pode trazer também o fogo consumidor. Ele pode trazer o fogo purificador. Foi quando ele fez os lábios de Isaías. Perceba, irmãos, que Deus ali, primeiro ele incendiou a sarça e só depois falou com ele. Ou seja, Deus quer primeiro, antes de construir muros como Neemias fez, Deus então primeiro o preparou para isso. Perceba que no livro de Neemias, Neemias não foi chegando e construindo muros. Neemias foi preparado primeiro. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você. Antes de nós construir, antes de nós fazer alguma coisa, antes de nós tentar alguma coisa na casa do Senhor, na obra do Senhor, nós temos que ser primeiro cheios do Espírito Santo. Primeiro nós temos que ser preparados. E ali é o que estava acontecendo com Moisés. Deus o chamou ali para prepará-lo. Deus usou o fogo para chamar a atenção, falar: olha, eu sou Deus de ontem, de hoje e de amanhã, e serei Deus eternamente. Eu sou o Deus que queima, eu sou o Deus que purifica, eu sou o Deus que traz de volta aquilo que se foi, eu sou o Deus que liberta os cativos, eu vou libertar os cativos, o meu povo cativo ali, que está ali, vivendo ali, cativos nas mãos de Faraó. Amém? Irmãos, perceba que o fogo chamou a atenção dele a ponto dele obedecer. Foi o que ele foi e obedeceu. Ele falou: olha, eu não sou uma pessoa que tem palavras, né? Eu não sei falar porque mas Deus mostra para ele, Deus o capacita. Amém? Irmãos, nós temos que manter acesa aquilo que Deus acendeu na sua vida, na minha vida. Se ele acendeu a chama do Espírito na sua vida, só ele pode apagar. Amém? Só ele pode apagar. Aliás, vou fazer um adendo aqui: se você parar de servir o Senhor e se voltar para as coisas do inimigo, com certeza você também poderá apagar esse fogo. Você poderá deixar com que esse fogo se apague dentro de você. Irmãos, nós não devemos deixar o fogo do Espírito apagar na minha e na sua vida. Não deixa a chama que está dentro de você e de mim, a chama de Deus, se apagar. Ele acendeu. O seu ministério não vai se apagar por ninguém, pois Deus que acendeu. Sua família não pode ser apagada, pois foi Deus que acendeu. Irmãos, temos que ter discernimento. Irmãos, perceba que Deus usa a sarça em pleno deserto. Mesmo no deserto, Deus quer comunhão com você e comigo. Deus ali, ele queima a sarça em pleno deserto. E aí você pode ver que ela não se consome. Irmãos, Deus ali mostra que estar no deserto não é sinal de fim. Estar no deserto, sim, pode ser sinal de começo. Amém? Ali Deus se apresentou a Moisés e começou uma grande obra na sua vida. Deus ali se apresentou a Moisés e começou ali uma grande obra ali na vida de Moisés, depois daquela espetacular aparição no deserto. Amém? Ali Deus comissiona ele a ser uma bênção, a fazer algo maravilhoso, a libertar milhares e milhares de pessoas que estavam cativos, que era tirar aquele povo, né, das mãos de Faraó. Perceba ali, irmãos, que Deus quer que a sarça incendie também na sua vida e na minha vida. Deus quer chamar a sua atenção. Hoje ele traz para mim e para você essa palavra. Eu quero chamar a sua atenção. Mas como que Deus vai chamar a nossa atenção se nós não estamos próximo dele? Se nós não conseguimos enxergá-lo? Deus, para nós estarmos enxergando Deus, nós temos que estar adentrando aqui, irmãos, na palavra de Deus. Amém? Deus ali aponta o caminho para Moisés através do fogo. Veja aí como uma representatividade do caminho, que é o fogo do Espírito. Amém? Quando Deus mostra ali a sarça ardente, ele está falando: eu estou enviando você, eu tenho força para deixar essa sarça queimar eternamente e não se consumir. Então esse é o caminho. Percebe, irmãos, que Deus aqui brada para que ele também retire as sandálias dos seus pés, aquele lugar sagrado. Amém? Ele havia descido ali, e nessa hora que podemos ver que Deus realmente queria, irmãos, que Moisés, além de ter muita fé, também tivesse o quê? Reverência. Perceba aqui que Deus exige dele o quê? Reverência. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos reverência na casa do Senhor. O fogo está queimando ali, ele só vai conseguir
tocar em nós se nós formos pessoas obedientes, pessoas reverentes. Entende? Irmãos, para quem não sabe, Moisés foi príncipe do Egito. Ele era o cara que todo mundo fazia reverência para ele. E Deus mostra para mim e para você aqui que ele é que é o poderoso. Ele é que é maior que todas as coisas. Falar em línguas, cantar bem, pregar bem, isso nada representa para Deus se você não for reverente, se você não for humilde. Amém? Se você, irmãos, assim como Moisés ali se prostrou, tirou as sandálias, nós também temos que tirar a sandália do orgulho, entendeu? A sandália da arrogância. Irmãos, ali nós podemos perceber que existe alguém mais poderoso do que o príncipe do Egito. Quem? Deus. Deus ali, ele se mostra para ele com tanto poder, com tanta força, que ele fala: olha aqui, meu filho, tira a sandália de seus pés. Aqui você não é nada. Aqui você vai ser um instrumento. E é isso, irmãos. A majestade, a glória é dele. A glória é dele. Nos dias de hoje, nós não somos ninguém sem a força, sem a sarça ardente na nossa vida. Sem o fogo do Espírito Santo, irmãos, da nossa vida. Amém? Você consegue perceber que ali Deus queria mostrar para Moisés que ele era muito mais poderoso do que ele. Tira a sandália de seus pés, arrogante. Não pisa aqui, porque aqui quem manda sou eu. Quem manda aqui é o Deus Todo-Poderoso. E é assim que Deus quer fazer na minha e na sua vida. E vai depender de quem? Irmãos, vai depender de mim e de você. A glória do Senhor vai depender na nossa vida. Vai depender de mim e de você. Deus vai mostrar para mim e para você que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus que queima a sarça infinitamente e ela não se consome. A sarça na minha e na sua vida, o fogo do Espírito na minha e na sua vida, ele não vai se consumir. Por quê? Porque nós vamos andar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui nós ficamos com essa palavra, que essas palavras não fiquem só ao ar, que ela entre dentro do seu e do meu coração, e que nós possamos entender que agindo Deus, ninguém vai impedir, mas tem uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida: nós. Se Moisés não tivesse ali sido obediente e ido aonde Deus o enviou, ele hoje não estaria aqui nessa Bíblia e não estaria sendo falado. Vamos fazer história. Vamos fazer história, irmãos. Eu e você vamos fazer história. E a palavra do Senhor vai ser dita, vai ser infinitamente falada em nome de Jesus. Amém? Então, que o fogo do Espírito Santo não se apague na sua vida. Que o fogo do Espírito Santo continue no seu ministério, na sua casa, na sua família. E aqui, não preocupa. Se Deus acendeu, só Ele pode apagar. Se Deus te trouxe, se Deus quer que você fale, vá. Não fale: eu não tenho palavras, tá? Eu também pensava que eu não tinha palavra, mas hoje eu entendo que eu tenho palavra, porque nós somos chamados para isso. O ID do Senhor está sobre mim e sobre você em nome de Jesus, amém? Que o Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Tchau, tchau.